Então vamos começar aqui a aula 15 na primeira parte, tá? O Matheus vai ajudar. Na aula passada a gente viu sobre string, como é que a gente trabalha com string em C. E aí sempre aquela pegada string em C é o mais próximo que você pode esperar da forma real como strings são manipuladas pelo computador, tá bom? Então, isso daí acontece com a maior parte das coisas em C. Eu acho que tem muito pouca coisa em C que o que ele faz não é exatamente o que o computador de fato está fazendo. Então, saber programar em C também tem essa característica. Vocês, o grupo do curso de engenharia de computação, precisam saber C, eventualmente, também por conta disso, tá? Mas vamos lá. Na aula de hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos ver alguns tópicos da linguagem C e a gente vai exercitar esses tópicos com string, tá? E a gente vai aprender algumas coisas novas. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer alguns programinhas que usam strings, por exemplo, e a gente vai tentar fazer esses programas de várias formas diferentes, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou declarar aqui uma string de tamanho, sei lá, vamos colocar 128. Quantos caracteres eu consigo colocar nessa string, Matheus? 127. 127. Por quê? O último é sempre um zero. Tem que ser um zero, né? Ele precisa de um barra zero. Se ele não coloca um barra zero, a string não termina, entendeu? O que eu fiz aqui? Ah, faltou eu colocar a numeração. Você está conseguindo enxergar tudo? Sim, perfeitamente. Beleza. É só chegar um pouquinho Uhum. para cá que às vezes o Na verdade, pessoal... a linha um eu não consegui enxergar ela, não. Tá, abaixar Aí aqui agora eu então. consigo. Melhor? Melhor não? Sim? Tá, beleza. Uhum. Então o que a gente fez aqui? O que eu fiz na linha 5, Matheus? Vai dizendo para mim. Você tá. É tipo um. É tipo um scanf para receber string. Só que decente. Beleza, beleza. Eu tô lendo uma string, certo? E aí, no caso, estou usando o fgets, que é uma versão segura para ler string. Eu estou dizendo que é para ler no máximo 128 e é para colocar isso e é para ler isso do stdin. O stdin é um bem, acontece que o stdin é um ponteiro, já começa por aí, mas ele é um ponteiro que mexe com arquivos. A gente vai ver isso daí quando estiver trabalhando com arquivos também, que é um outro tópico importante que a gente tem lá para frente, tá? Do jeito que o programa está aqui, voltando à parte de baixo que vocês não estão vendo. Do jeito que o programa está aqui, nem sei que nome que eu dei para isso, não chama de str de novo. Ele compila, certo? E você pode descrever o que você acha que ele faz, Matheus? Ele vai ler uma string que você colocar e vai printar ela de volta para você. Exatamente. Ele simplesmente vai ler uma string, compilou e vai imprimir ela novamente, tá? Então, tá lá, Adenilson da Silva Simão. O que a gente vai fazer? Bem, na aula passada a gente andou pela string, colocou a string toda em maiúscula e tudo mais. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o seguinte, ó, primeira coisa, primeiro programa que a gente vai fazer, a gente vai pegar essa string e nós vamos parar no primeiro espaço. Eu não quero que ele imprima todo o restante, entendeu? Eu quero cortar a string no primeiro espaço. Eu quero que ela. E eu só não vou fazer mais nada com essa string. Essa string. Eu vou ler essa string, mas eu só vou considerar ela até o primeiro espaço. Então, nesse caso aqui, ele teria que imprimir só a Denilson. Ok? Como é que a gente faria isso? Bem, duas maneiras. A primeira intuição que a gente vai fazer e depois a maneira com que a gente provavelmente resolveria esse problema em C, tá? A primeira coisa seria isso aqui. Eu vou declarar uma outra variável, sei lá, char resultado. Vou colocar char res aqui só para economia de digitação, do mesmo tamanho da outra ali, certo? E aí, a gente pega um contador, esse contador começa em zero, enquanto... Diga, O Asaf perguntou, professor, como faria para colocar ao contrário? colocar o que ao contrário? Não entendo. Não compreendo. Acho que a frase. Você inverter a frase. É um problema interessante também. Podemos fazer esse. Depois a gente pode fazer um problema onde a gente inverte a frase, tá? Então vamos lá. Então, enquanto ele for diferente de zero, tá? Ele vai pegar e vai copiar. Aí, o que nós vamos fazer? Bem, vamos fazer aquele mesmo esquema de fazer várias vezes e ir melhorando com o tempo.
Porque primeiro assim, a gente às vezes chega com uma solução e depois a gente vai mudando essa solução até chegar realmente na solução mais legal, tá? Então, aqui já está tudo preparado para eu pegar o str-res da posição I, recebe o str da posição I, tá bom? Isso daqui, e aí se eu mandar imprimir o str-res, a única coisa que vai estar faltando aqui é que está faltando um /0 no final do str-res. Aí faltando incrementar o I, né? O I++, e aí eu vou colocar aqui um str-res na posição I que recebe o /0. Lembrando que /0 e 0 é a mesma coisa. Então, mas lá em cima está errado, tá? É a mesma coisa, mas não é legal você falar de 0 se você está falando de caractere. Coloca /0 que fica mais claro o que o programa está fazendo. Ele está falando do caractere que corresponde eventualmente ao 0. De novo, o que a gente fez aqui? A gente não mudou nada do programa, quer dizer, não mudamos nada da string, ele está simplesmente copiando de uma string para outra. Vamos compilar. Silva Simão. Tá lá. Copiou de uma string para outra. Vamos lá. Agora, com isso daqui, a gente vai fazer o primeiro passo para resolver esse problema onde eu quero imprimir a Denilson até a chegar no espaço e aí eu quero parar. Tá bom? Como é que a gente poderia fazer isso, Matheus? Nada, deu um mistério pra mim, viu? Tá bom. É um mistério, né, cara? Vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai criar um negócio que a gente chama, que é uma flag. Mas, de novo, não vai ser a solução final, tá? Mas a gente vai criar uma coisa que a gente chama de flag. O que é essa flag? A flag é uma variável que você usa para guardar. É como se fosse um acumulador, mas é um acumulador binário. Eu não me lembro se a gente já chegou a falar sobre flag desse jeito, mas é um acumulador binário. Basicamente, a flag é ou ele tem 0 ou ele tem 1, ou ele tem true ou ele tem false, certo? Ou ele tem verdadeiro ou ele tem falso. Então, a flag é meio que para guardar isso. Por quê? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Enquanto ele for diferente de 0 e não achou, ele vai ficar fazendo essa cópia aqui, certo? Ele vai continuar fazendo a cópia. Mas aí, o que ele vai fazer? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai perguntar se o str da posição I é igual o espaço, olha lá, abri aspas, espaço, fechei aspas. Então aqui eu estou perguntando se ele é o espaço. Se ele for igual ao espaço, então eu digo que achou é 1. Se não, ele vai incrementar ali. Ok? E aí no final, ele coloca o cara na posição I e termina. Isso aqui deve resolver o problema. Ou a pergunta é, você entendeu a lógica? O que acontece quando eu sair aqui? Sempre aquela história, né? O que eu sei em cada ponto? Bem, o achou é um acumulador, e esse acumulador, ele simplesmente, como eu falei, ele é uma flag. Flag é um acumulador binário, que ele começa 0 e vira 1 uma hora, ou ele começa 1 e vira 0 uma hora, entendeu? Aqui, o que nós temos? Nós estamos dizendo assim, olha, isso aqui é não achou. Enquanto o str da posição I for diferente do /0, não tiver terminado a string e não achou, entra no laço. Então aqui dentro eu sei que ele não achou ainda e ele não chegou no 0. Aí ele pergunta: o str da posição I é o espaço em branco? É o espaço? Sim, se é o espaço, então marca a flag que ele achou. E sai. Volta aqui para o while. No que ele chega no while, ele pergunta se... ele vai verificar de novo. O cara da posição I é diferente de /0? Ok, sim, é diferente. Continua sendo não achou? Agora isso aí deixa de ser verdade. Não achou não é verdade, porque agora achou virou 1, então não achou é falso, então ele sai do laço. No que ele sai do laço, ele saiu do laço, então ele vem aqui, coloca o /0 e termina. Tudo bem, Matheus? Acho que sim. Vamos ver se funciona, né? Hoje é a quinta da vergonha, então pode muito bem acontecer da gente passar vergonha ao vivo aqui.
E passou, né? Por quê? Não era pra ser um ou, não? Enquanto... Não, não era pra ser um ou, não. Pois é, é quinta da vergonha. Por quê? Enquanto for diferente de zero e não achou, tá. E mais mais. Será que talvez porque eu não compilei? Ou eu compilei? Compilei, né? Sim, compilei. E aí ainda aparece aquilo. É, eu não sei o que está acontecendo. Calma lá. Enquanto for diferente. Ah, sim, sim, você tem razão. Oh, claro, claro, claro. Enquanto o x for diferente de zero. Não, não tem nada. Espera aí, deixa eu até pausar aqui. Temos que resolver isso aqui offline, depois a gente volta. Ok, vamos lá, voltemos aqui. Descobrimos o erro. O erro é que eu estava salvando eu estava salvando esse arquivo aqui, o programa no arquivo errado, cara. Só isso. Então, na verdade, a gente tem que fazer o seguinte, ó. Eu vou salvar esse cara aqui. Vou ficar de olho. Tá? Esse é o Google falando comigo, achando que eu estou conversando com ele. Agora, eu vou sair do VI para garantir que eu vou voltar e abrir o... Aqui, agora abri o programa correto. Beleza? Agora eu compilo. Beleza? Agora eu rodo. E agora ele funciona. Olha, sabe aquelas horas que dá aquela gelada no coração e você começa a pensar, a rever toda a sua vida? Se você escolheu a profissão correta, então foi agora. Eu quase passei por isso. Eu estava salvando o ponto C num outro arquivo. Isso acontece no VI com uma certa frequência. Você abre um arquivo, aí você salva no outro. Quando você salva de novo, ele salva no primeiro que você abriu, não no outro que você criou. E aí era isso que estava dando errado ali. Então, beleza. Está funcionando. O programa está copiando da string para string res, usando essa lógica aqui. A primeira pergunta é: você entendeu a lógica do que está acontecendo aqui, Matheus? Entendi. Sim, Entendeu. entendi. Vamos lá. Primeiro, agora o que a gente vai fazer em seguida é a gente vai mudar esse programa de uma outra forma, usando uma outra estrutura, certo? Que a gente não viu ainda, mas que a gente vai, com esse programa, a gente vai conseguir entender como é que ela funciona. Eu vou parar a gravação e já começa em seguida, só para não ficar muito grande, tá?